artigo 132 da Constituição Brasileira nomeia a figura do procurador, coloca como suas esferas de atuação os estados e a federação. Mas originalmente falta ali uma menção ao procurador municipal. E a verdade é que muitos municípios brasileiros contam com essa figura em seus quadros funcionais. É sobre a luta pelo reconhecimento, pela inclusão da palavra municipal no texto constitucional e sobre a função do procurador nas cidades que Márcia Semer conversa com Carlos Figueiredo Mourão, presidente da Associação dos Procuradores do Município de São Paulo, e Evandro de Castro Bastos, presidente da Associação Nacional de Procuradores de Municípios. Está no ar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Mourão, Evandro, é um prazer receber vocês dois aqui no programa Argumento, que é um programa que visa apresentar para a população o trabalho da advocacia pública, explicitar o que é advocacia pública, e vocês dois que são procuradores de municípios do Brasil, certamente vão ter muito a contribuir para elucidar as pessoas sobre esse tema. Então, eu começaria perguntando a vocês sobre o papel do procurador do município, como os procuradores do município estão organizados Brasil afora e especificamente no município de São Paulo. Márcia, obrigado pelo convite, feito pela APESP, a Associação dos Procuradores, a Associação Nacional dos Procuradores Municipais, a ANPM. É um prazer estar aqui. O objetivo nosso da Associação Nacional dos Procuradores Municipais é justamente congregar todos os procuradores de municípios, somos procuradores efetivos dos municípios que existem pelo Brasil afora. São Paulo é uma referência em termos de associação de procuradores municipais e também de Procuradoria Geral de Município. Afinal, é a maior, tanto a associação quanto a Procuradoria Geral de Município. São 500 cargos de procuradores municipais, então fora os aposentados, que chegam aí na casa de 8 centenas, meu Mourão? Então é muito importante esse intercâmbio entre uma associação tão grande como a de São Paulo e uma associação pequena. Nós temos associações que têm 4 procuradores municipais. Me lembro que é a Associação de Guarapari, no estado do Espírito Santo, Associação de Varginha, em Minas Gerais, tem poucos procuradores em número próximo a esse que eu acabei de mencionar. Então esse intercâmbio, essa interface entre as associações, desde as menores até as maiores, isso é muito importante para a carreira. E a Associação Nacional cumpre esse papel de fazer em que todas essas associações, todas essas procuradorias também se comuniquem. Mourão, a Procuradoria do município de São Paulo é a terceira maior procuradoria que congrega advogados públicos no país, Só perde para a Advocacia da União e para a Advocacia do Estado de São Paulo, que tem um contingente maior de colegas advogados públicos, procuradores. Como está organizada a Procuradoria do município? Márcia, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Acho que é importante esse programa para mostrar o trabalho do procurador, e agora do procurador do município, poder falar sobre isso. E hoje, como é que se organiza esses procuradores? Hoje nós somos quase 400 na carreira, que trabalham na área consultiva e na área contenciosa. Todos são associados. Todos os procuradores da ativa e os aposentados são associados. Participam ativamente desse trabalho coletivo, e da importância do trabalho do procurador municipal, do trabalho da advocacia pública. Eu acho que esse programa traz à tona essa questão. O que faz o procurador do município? Porque às vezes há uma confusão. O que é o procurador? Se é o procurador de justiça. Imagina só, tem um colega que foi comprar um imóvel e está lá catalogado, procurador de justiça. Mas não tem procurador do município, não, tinha só a catalogação como procurador de justiça, porque dá um desconhecimento até do procurador do município. E esse trabalho que faz junto à NPM, o trabalho que nós estamos fazendo na associação de discutir temas, debater temas, levar temas que são maiores, são temas assim que acontecem no Brasil como um todo. Principalmente na cidade como São Paulo, que é o terceiro orçamento do país. Tudo o que acontece aqui acaba sendo replicado nos outros municípios. Tudo o que acontece de bom e de ruim. Então, toda a decisão que nós perdemos, ou todos esses que ganhamos, há uma repercussão no país
muito forte. E por isso que nós fazemos um trabalho em conjunto com a ANPM, até no Supremo Tribunal Federal, no STJ, de questões que são comuns a todos os municípios, além das questões institucionais. Então, esse trabalho aí de formiguinha, trabalho diário de você acompanhar todas essas questões nos tribunais, é um trabalho importante que a associação também faz. Existe procuradoria do município em todos os municípios brasileiros? Como é que os municípios brasileiros estão constituídos com relação à advocacia pública preventiva e contenciosa? Hoje o quadro que a gente tem não é um quadro muito bem definido, vamos dizer assim. O Ministério da Justiça, através da Secretaria de Reforma do Judiciário, lançou um diagnóstico já há quase 2 anos atrás da advocacia pública municipal, estadual e federal. E esse quadro ainda está por ser entregue, esse documento oficial, até o final do ano. Mas ainda não já tivemos acesso, né, a esse diagnóstico e não está ainda perfeito, conforme a gente deseja, né, traçando um quadro dos 5.564 municípios brasileiros. Então não temos ainda esse quadro definido. Mas o que a gente tem de informações, então, hoje na Associação Nacional, né, mais de 1.000 municípios brasileiros já têm procuradorias gerais de município. Nós temos, a Associação Nacional tem em torno de 3.000 filiados. Nós já estamos hoje, dentre os filiados, em mais de 500 desses municípios. Então, de 1.000 e poucos municípios que têm procuradorias constituídas, 500 e poucos municípios já fizeram contato com a Associação Nacional e efetivamente vieram a se filiar à Associação Nacional. Então, as procuradorias, nas capitais, por exemplo, a João Pessoa é a última capital agora a fazer concurso. Até março, desejam realizar já as primeiras etapas do concurso lá de procurador. Estive recentemente em João Pessoa, na semana passada. Boa Vista era a penúltima capital, também foi a penúltima capital a realizar concurso. Deu posse em janeiro aos colegas procuradores. O procurador-geral lá, inclusive, me ligou essa semana, o procurador-geral lá já é um procurador desses novos concursados, procurador de carreira. Normalmente, de 26 capitais, 10 capitais, os procuradores gerais são procuradores de carreira. Então, todo esse panorama a gente está traçando ainda, né? Ainda é uma advocacia que está sendo melhor organizada, melhor constituída, a advocacia pública municipal, nos últimos anos. Esse é um papel que a gente procura fazer e também essa troca de informações com os colegas, que tem sido muito importante, até para auxiliá-los, né? Como organizar uma procuradoria, o primeiro passo para constituir, a previsão na lei orgânica municipal de ter a figura da Procuradoria-Geral do município, de ter uma lei, orgânica da Procuradoria-Geral do município, tudo isso é conquistado paulatinamente. E até por isso será certamente um instrumento de bastante incentivo, nessa organização das procuradorias dos municípios, das procuradorias gerais dos municípios, será justamente a atuação da PEC 153, que é de 2003. Eu ia perguntar para vocês, quer dizer, as procuradorias, a Advocacia Geral da União e as procuradorias dos estados, elas têm assento constitucional, estão previstas desde 88 na Constituição Federal. E a Procuradoria dos municípios ainda não. Então, eu já encontrei vocês diversas vezes nos corredores do Congresso, trabalhando por isso. Quer dizer, qual a importância da elevação, vamos dizer assim, constitucional, do reconhecimento constitucional das procuradorias dos municípios? Você podia falar um pouquinho, Mourão? A Constituição, acho que ela ficou pendente, porque no artigo 1º estabelece que o município faz parte da federação. E quando foi falar de advocacia pública, se esqueceu do município, se esqueceu dos procuradores municipais. Então há acho que uma falha original na Constituição. E por isso essa questão é, na verdade, uma retomada da história da própria Constituição de 88. Para quem, isso que Evandro estava falando, das pesquisas, eu fiz várias pesquisas e eu acompanhei as atas dos debates constitucionais. E a força municipalista estava presente naquela Constituição. Como foi importante a participação das entidades municipalistas. O primeiro caminhar da Constituição foi no sentido de fortalecimento dessas advocacias, inclusive a advocacia municipal. Mas, no final das contas, acabou ficando pendente. Então, foi um esquecimento do Constituinte aí. Eu acho que foi um esquecimento constituinte e a Constituição acabou ficando estranha. E eu acho que é isso que está sendo retomado.
né, uma retomada histórica da Constituição. A aprovação da PEC 153, que eleva a categoria constitucional dos procuradores municipais, na verdade, um reconhecimento do próprio participação do município na Federação Brasileira. E vocês acham que essa PEC, ela encontra nos parlamentares receptividade, acolhida? Como é que vocês estão vendo isso? Essa receptividade nos parlamentares tem sido muito boa, né? Foi aprovada unanimidade a PEC 153 lá na CCJ, à época. Depois, na comissão especial, também sob a relatoria do deputado Nelson Trade, do Mato Grosso do Sul, foi aprovado também unanimidade na comissão especial. E desde o ano passado, desde março do ano passado, né, que teve essa aprovação final na comissão especial, é que está aguardando entrar em votação em plenário. Já fizemos a entrega formal desse requerimento, assinado por todos os líderes, ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia, né, que está em vias, né, de conseguir efetivamente colocar em votação em plenário. E essa PEC, Evandro, desculpa te cortar, mas ela prevê exatamente o quê? Ela prevê a criação necessária das procuradorias em todos os municípios brasileiros ou ela prevê a existência de procuradorias municipais nos municípios? Como é que... Essa PEC é muito singela, né? Por isso até no jargão político falam que é uma PEC leve, né? Não tem custo para o erário, Sim. Nada disso. Diferente de outras PECs, que sempre tem uma discussão muito grande, né? Nessa PEC não, é só inserção. No artigo 132 está lá os procuradores dos estados, do Distrito Federal, e dos municípios, é só isso. Sim. Né? Então não tem impacto financeiro, isso é a lei local que vai tratar da remuneração do procurador, não trata da figura do procurador-geral, né? Se vai ser da confiança do prefeito ou vai ser do quadro, é a lei local que vai tratar disso. Então a PEC é muito singela, por isso, né? Ela tem o apoio da Frente Nacional de Prefeitos, tem apoio do Conselho Federal da OAB, das demais entidades da advocacia pública, Associação Nacional dos Procuradores de Estado. Ela não tem oposição. Não tem oposição. Só falta os deputados votarem. Só falta os deputados, o presidente da também, Câmara, efetivamente o presidente da Câmara dos Deputados colocar em votação em plenário, né, em consenso com o colégio de líderes. O presidente Michel Temer, à época presidente da Câmara dos Deputados, né, hoje vice-presidente da República, também é integrante da advocacia pública. Em dezembro do ano passado, esteve em vias de colocar em votação, mas tinha discussões em relação a outras PECs, já tinham até sido votadas em primeiro turno, e acabou não sendo possível viabilizar em dezembro do ano passado. Esperamos que esse ano a gente consiga finalmente viabilizar a votação da PEC 153, que é de 2003. Né? Voltamos a apresentar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Nós temos uma realidade bastante variada com relação aos municípios brasileiros. Temos municípios gigantescos, como o município de São Paulo, né, com uma renda orçamentária enorme, com uma arrecadação enorme. Temos municípios muito pequenos no norte e nordeste do país. As associações, elas buscam, na verdade, a criação de procuradorias em todos os municípios, independentemente do tamanho do município, ou vocês têm algum tipo de uma proposta de balizamento com relação a isso? Como é que se posiciona, enfim, a Associação Nacional, a Associação de São Paulo, que é uma associação poderosa aí com relação a esse tema, que é um tema dos mais relevantes? Tá, deixa eu só iniciar a fala, depois passo para o Mourão, que é uma procuradoria de maior porte, né? Mas a previsão, a PEC 153 de 2003, ela não trata disso, né? Ela só prevê a inserção do município lá no artigo 132, então, para ter procuradores. Não trata nem sequer de instituição de procuradorias gerais nos municípios. Deve-se ter um procurador de carreira, né? E à medida que você tenha, né, um número um pouco mais elevado de procuradores, nós temos procuradorias gerais de município em locais que tem 4 procuradores, né, 3 procuradores, né? Eu venho de uma procuradoria, em Vitória nós temos 35 cargos de procuradores municipais. Então já é uma outra realidade. E a partir daí, né, você tem realidades muito distintas, como nesse caso do município de São Paulo. Mourão, em São Paulo você falou que nós temos uns 400 e poucos procuradores na ativa hoje, né?
esse número é suficiente para atender o volume de negócios do município de São Paulo e o volume de demandas judiciais que correm com relação ao município de São Paulo? Hoje nós estamos, acredito, por volta de 378 procuradores na ativa. O volume é assim, estratosférico, né? As coisas são sempre grandiosas. Tudo que envolve o município de São Paulo envolve uma quantidade de processos, quantidade de ações judiciais. Quando estoura um tipo de problema específico com relação a uma discussão sobre um tema tributário, ele cria uma quantidade de ações, porque imagina só, no município de São Paulo são por volta de 3 milhões de contribuintes. Se 1%, né, 1% só entra, nós estamos falando de 300 mil ações. 10%, 30 mil ações só para começar. Então as coisas são bem grandiosas. A estrutura hoje ainda é muito falha. Ela é muito. Eu acho que nós temos que aliar o número de procuradores a uma estrutura melhor, a uma estrutura que dê guarida a esse número. Porque se você pensar em número de procuradores, não haverá número suficiente para dar conta de tudo isso. Pensar numa advocacia privada. Não dá para você comparar a advocacia pública com a advocacia privada. Um escritório privado dos portos do município teria, sei lá, 3 mil advogados. A estrutura de trabalho no município de São Paulo é boa? Quer dizer, ou é uma estrutura que atende às necessidades, ou vocês precisam de funcionário? Ela já foi muito. Uma estrutura muito. Hoje ela melhorou bastante, mas está aquém do que é necessário. Aquém, acho que de estrutura de pessoas, para que os procuradores, eu acredito muito que os procuradores têm que fazer só trabalho jurídico, né? Porque o custo do procurador, né? O trabalho do procurador, você tem que puxar pelas questões jurídicas, debates jurídicos, esse é o trabalho dele. Não questões administrativas, questões burocráticas, que esse é o trabalho da estrutura, né? Uma estrutura mais informatizada, pensar num volume hoje de mais de 2 milhões de execuções fiscais, né? Você precisa ter uma estrutura informatizada. Senão você não existe, você não consegue dar conta de tudo isso, não tem número de procuradores suficiente. Então acho que essa estrutura falta. Falta uma melhor estrutura de informática, uma melhor estrutura de pessoal, para dar força a para deixar o procurador só trabalhando com a área jurídica, só trabalhando com discussões jurídicas, só aprofundando, debatendo, porque do outro lado, né, do lado que vai contra o município, são grandes escritórios estruturados, então a briga, às vezes, ela é desigual. É desigual, você tendo um mundo de processos para fazer e a pessoa lá tendo 2, 3 processos em comparação com o número de processos que nós temos. Então precisa ter uma estrutura melhorada, para que a gente defenda o interesse público, o interesse da sociedade, né, esse interesse que nós defendemos. Então a gente precisa ter essa estrutura melhor, cada vez melhor. Né? Não vejo dobrar, triplicar o número de procuradores, não é suficiente. Não é isso que é o suficiente. O suficiente é a infraestrutura. Nós estamos aqui chegando ao fim do programa. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês. Um dos temas também que tem envolvido aí a advocacia pública de uma maneira geral é a busca por uma situação mais equânime com relação às demais carreiras jurídicas aí que são consideradas constitucionalmente função essencial à justiça. E um dos temas mais caros a essa luta é a questão da autonomia das procuradorias, né? Então eu queria que vocês encerrassem aqui o nosso programa falando ligeiramente sobre esse assunto, se no âmbito das procuradorias do município isso também é um tema discutido ou ainda não, quer dizer, estão ainda no estágio de constituição das procuradorias, para que quem nos ouve aqui tenha uma noção aí em que pé estamos no Estado brasileiro com relação à advocacia pública municipal. Tá. Mais precisamente, acho que seria a PEC 452, né? 452. De 2009. A PEC 452 também, os procuradores municipais estão inseridos lá, na PEC 452. Sem dúvida é tema, né, é pauta, né, da ordem do dia, né, na Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Também temos feito um trabalho bastante incisivo junto, né, com a Associação Nacional dos Procuradores Estaduais, junto com também a Advocacia Pública Federal, as entidades representativas da Advocacia Pública Federal. Isso tem sido muito importante. Um trabalho, né, sempre lado a lado com as associações locais filiadas, da mesma forma que a PESP, em relação, né, à Associação Nacional dos Procuradores Estaduais. Temos feito esse trabalho conjunto no Congresso Nacional, por isso nos encontramos
tantas vezes lá em Brasília. Mas a organização, a autonomia financeira das procuradorias, sem dúvida, retornam àquele ponto que eu havia mencionado sobre os portes das procuradorias, os tamanhos das procuradorias, as suas respectivas estruturas. Então, hoje, em torno de mais de 500 municípios, hoje, sem dúvida, já tem capacidade financeira, já tem condições de estruturar as suas procuradorias da forma prevista na PEC 452 de 2009. Essa também é uma PEC que também remete à lei local, é importante frisar. É uma PEC leve, né? Também é. Não tem custo. Também é uma PEC sem custo, exatamente. É uma PEC que, na realidade, procura dar uma organicidade às procuradorias, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual ou municipal. Então, nós também encampamos essa luta. Isso, como eu havia mencionado, isso reflete o dia a dia da maior parte dos nossos associados. Talvez eu diria 90% dos nossos associados estão nessas cidades em que a gente acabou de mencionar e que demandam também ter uma estrutura de procuradoria bem próximo do ideal. O Mourão estava mencionando aqui, não adianta a gente ficar simplesmente triplicando o número de procuradores, mas para isso a gente precisa de ter autonomia. Essa autonomia que a gente vai definir qual é o caminho. O caminho é aumentar o número de procuradores, o caminho é informatização, qual é o caminho que a gente vai tomar na organização dessas procuradorias. E para isso a gente precisa ter autonomia, para deliberar internamente nos órgãos constituídos nas procuradorias o caminho que deve ser trilhado pelas procuradorias gerais dos municípios com o apoio dos procuradores de carreira. Não, você quer complementar? Essa questão da autonomia, retomando a questão até da escolha do procurador-geral de carreira ou não, acho que são coisas que se dependem, são interligadas, né? A autonomia ela é importante porque é uma questão institucional. Até a escolha do procurador-geral é uma questão institucional, o mandato do procurador-geral é uma questão institucional, são questões que são relevantes até para o exercício pleno da advocacia pública. Então você precisa pensar em autonomia. Eu acho que a estrutura econômica da Procuradoria como secretaria meio, acho que a Procuradoria do Município de São Paulo é uma secretaria meio. Então é difícil, ela não participa dessas decisões jurídicas, decisões importantes, participa das decisões jurídicas, mas não participa das decisões importantes econômicas. Ela precisa ter uma autonomia para decidir, para escolher, para gastar, ter um orçamento próprio que vá gerir essa advocacia pública para dar essa autonomia real. Não adianta você ter uma autonomia se você não tem autonomia real, que é você ter condições financeiras de arcar com essa infraestrutura. E às vezes nós já passamos por governos maléficos, que deixa a própria estrutura da Procuradoria aos frangalhos. E aí você vai fazer o quê? Se você não tem papel, não tem computador, não tem energia elétrica, às vezes não tem nem energia elétrica, para você trabalhar bem e defender o interesse público. Então isso é primordial, para que a gente não fique nas mãos de administradores que não são os mais sérios, vamos dizer assim. Esse é um problema que a gente acaba enfrentando. Que precisa ser, de alguma maneira, equacionado, porque são realidades tão distintas que não dá para você abarcar no mesmo... Acabou mencionando também a PEC 443, a 443 faz essa distinção. A 452 trata só da autonomia financeira, todas as duas de 2009, mas a 452 trata só da autonomia financeira, que é importante, como você já frisou, e a 443 trata de outras questões, da possibilidade de vinculação, o que hoje é vedado no texto constitucional, à remuneração da magistratura. Mas essa aí sim traz um corte só para as capitais, para cidades com mais de 500 mil habitantes. Mas essa PEC é importante estar bem claro, essa PEC permite a vinculação, mas é a lei local, porque hoje é vedado. No texto constitucional, só a magistratura pode ter vinculação de remuneração. A lei local é que vai definir. A lei local, lei de cada município, lei de cada estado, lei da União, é que vai definir esses parâmetros. Então, também é uma PEC, eu diria, sem impacto financeiro, desde que devidamente regulamentado e bem regulamentado na lei local, na lei de cada ente da federação. Exatamente. Se a lei for bem redigida, o impacto não haverá impacto financeiro ou será diminuto, perfeitamente absorvível por todos os entes políticos. Evandro, Mourão, muito obrigada por terem comparecido aqui ao programa Argumento.
Foi um prazer recebê-los. Com certeza as pessoas que nos ouvem saem, né, dessa entrevista aqui sabendo um pouco mais do que são as procuradorias municipais. Espero no futuro voltar a conversar com vocês sobre esse tema, que é um tema tão importante. Agradeço também a todos que nos assistiram, convidando-os para que nos acompanhem na próxima semana.